Junta-se agora em estúdio o Dr. Manuel Abcacis, pioneiro da transplantação de medula óssea em Portugal. Doutor, muito bem-vindo ao Fala Portugal. Olá, obrigado, Mário. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Doutor, foi há 35 anos que realizou o primeiro transplante em Portugal. Quais as grandes diferenças entre esse primeiro transplante e as realizadas hoje em dia? E se ainda se lembra desse dia? Esse dia, obviamente que ainda me lembro. Para mim é um dia que está presente na minha memória, penso que com um imprint que é natural, porque foi de facto uma ocasião, eu diria, quase histórica na medicina portuguesa, não é? Em relação àquilo que se fazia nessa altura e àquilo que se faz hoje, houve muita coisa que mudou, para melhor, felizmente, e eu talvez, não é muito fácil sintetizar, mas eu penso que, na minha opinião, há 3 pontos que são importantes. Primeiro ponto, a toxicidade associada ao transplante, hoje em dia, é substancialmente menor do que aquela que era há 35 anos atrás, não é? Isto é consequência de vários progressos que foram feitos, nomeadamente na preparação dos doentes para o transplante. Isto teve imediatamente teve ao longo destes anos uma consequência, é que eu lembro bem quando nós começámos a transplantar doentes com mais de 45 anos, nós ficávamos um bocado receosos e éramos muito restritos a aceitar pessoas com mais de 45 anos. Não havia tanta confiança ainda. Exatamente. Agora, quando eu saí do IPO, por me ter reformado, isto foi em dezembro de 2020, pois nessa altura nós estávamos a transplantar pessoas com 70 anos, portanto, e com bons resultados. Este foi um marco importante. Outro aspecto que eu acho que é importante realçar aqui é o aparecimento de novos medicamentos imunossupressores, ou seja, medicamentos que nos ajudam a controlar a rejeição do transplante e também a controlar aquilo que se chama a doença do enxerto contra-hospedeiro, que é uma complicação muito característica do transplante de medula e que, graças a estes medicamentos, hoje em dia se consegue resolver bastante melhor do que há uns anos atrás. Doutor, nós recordamos aqui o caso da Diana, que teve uma leucemia, mas convém relembrar que este tipo de intervenção não ajuda apenas a controlar e a tratar cancros de sangue, digamos assim. Sim, exatamente, porque embora a grande maioria dos doentes que nós transplantamos sejam doentes que têm leucemias, mas há outras doenças associadas ao sangue que não são doenças malignas. Por exemplo, as aplasias medulares, que são situações em que a medula deixa de funcionar por várias razões. Há também alterações do sistema imunitário que são corrigíveis com o transplante. Enfim, o leque de aplicações aumentou muito. E quais as grandes dificuldades em torno de todo este processo, doutor? Dificuldades, olha, primeiro que tudo é preciso encontrar um dador, não é? E aqui também houve um avanço que era daqueles avanços que talvez o terceiro que eu gostaria de mencionar naquela sinopse que lhe apresentei ao princípio, que é a utilização daquilo que nós chamamos de dadores não relacionados, ou seja, buscar dadores a um painel nacional e também internacional, onde se encontram inscritas pessoas que voluntariamente se oferecem para dar células para possibilitar, foi o caso da Diana também, que através da existência desse tipo de dadores foi-lhe possível fazer um transplante, porque cá está, há 35 anos atrás isto era impensável, nós fazíamos transplantes apenas com doentes que tivessem irmãos ou irmãs que fossem idênticos, não é? Hoje isso está ultrapassado, hoje até a maioria dos transplantes que se fazem são de facto com dadores não relacionados, não é? Este é de facto um grande avanço. E a recuperação? Quais as perspectivas para estes doentes? A recuperação da Diana foi fantástica. Eu gostei imenso de ouvir o testemunho dela. Acho que ela de facto é uma força da natureza e seguramente poderá ser muito útil a estimular doentes e a apoiar. É um bom exemplo. É um excelente exemplo, não é? Agora, a recuperação não é fácil, de facto. A recuperação de um transplante alogénico
exige uma atenção muito particular ao risco de poder contrair infecções, não é? Por isso é que agora, quando apareceu a pandemia do Covid, no início de 2020, não é? Os nossos estudantes já estão tão treinados nas medidas que têm que adotar para reduzir o risco das infecções que para eles não foi difícil seguirem essas restrições, não é? E depois há aquela reconstituição do sistema imunitário que demora 1-2 anos, consoante o tipo de transplante, a maneira como a pessoa vai reagindo. Portanto, é um processo que é um processo demorado. No caso da Diana, por exemplo, ela retomou a sua atividade aqui convosco cerca de 1 ano e meio, penso eu, depois do transplante, não é? À volta disso. Portanto, e isto é um tempo relativamente curto, porque nós temos doentes que às vezes precisam de mais tempo, 3-4 anos, para recuperarem completamente e poderem retomar a sua vida normal. Doutor, falando agora, só para fecharmos esta entrevista, falando agora dos dadores, ainda há muitas dúvidas em relação a este tema. Mas o que é que implica ser dador? Não dói, certo? Bem, eu não diria que não dói. Eu diria que é preciso... Nós às vezes temos alguma dificuldade em explicar isto bem, mas essencialmente hoje em dia, enquanto que cá está, há 35 anos atrás, nós só fazíamos transplantes com células colhidas diretamente na medula óssea, não é? Portanto, o dador tinha que fazer uma anestesia geral, ir para o bloco operatório e tudo isso. Hoje em dia é possível obter essas células através de uma veia do braço, não é? Isso graças a um estratagema, a uma estratégia com um medicamento que facilita a saída das células da medula para o sangue, e aí nós vamos colhê-las no sangue, não é? E, portanto, para um dador que se disponibilize, na maior parte dos casos, nós escolhemos na veia e, de facto, não se pode dizer que seja um processo doloroso, não é? É um procedimento que demora à volta de 4-5 horas até se conseguir ter as células todas, mas a pessoa está acordada, enfim, a ver televisão, a ouvir música e tal. E poderá salvar vidas. Doutor, poderá salvar vidas, sem dúvida. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Parabéns pela Diana. Muito obrigado. Nós agradecemos. Obrigadíssimo. Obrigado.